Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Sr. Onix e hoje a gente irá ver a situação da Juliana, né? Já se passou um bom tempo aí já, depois de todo o alvoroço que teve aí envolvendo a mesma, né? Onde ela veio aí fazendo acusações e ainda sobrou pro Danilo Gentili, né? Cara, e a única coisa que eu penso sobre isso é que a ingratidão é uma coisa ridícula. Vamos ver como que ela se encontra nos dias atuais aí. Hoje eu vou estar utilizando o vídeo do Rafael Aires aí. E vamos embora então, já deixa teu like, se inscreve no canal e venha fazer parte da nossa família. Vamos fazer esse canal crescer, galera. Bora! É um ótimo nome pra trabalhar com a gente, tá contratado. 40 mil por mês, 10 anos de estabilidade, um rosto conhecido em todo o Brasil e várias oportunidades de negócio. Tudo isso destruído em menos de um ano. Não por um acidente nem por uma crise econômica, mas sim por algo que ela mesma plantou. Toda a carreira dela foi destruída por decisões tomadas numa sequência tão ruim, tão calculada no lugar errado, que quando a poeira baixou, não sobrou nada, nem o pó. Essa é a história de Juliana Oliveira. E eu vou te contar como aconteceu a queda por conta de decisões erradas e o que acontece quando alguém não entende o valor daquilo que tem até perder. Então já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda a continuar trazendo conteúdos como esses. Agora, antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, preciso que você visualize o tamanho do que estava em jogo, porque é fácil ouvir 40 mil por mês e deixar esse número solto. Mas Na época deu mó auê, né? Toda essa confusão aí, mas... Cara, eu acho que teve muita não, né? A gente não sabe as amizades que a pessoa teve, mas com certeza teve ali a influência de alguém por trás no ouvido dela, né? Falando alguma coisa. Porque, cara, do dia pra noite a pessoa resolver entrar na justiça e fazer acusações, né? De assédio e tudo mais. E, pô, depois de tudo que ela teve, as oportunidades que ela teve, assim, querer cuspir no próprio prato que comeu, cara, é muito complicado isso daí, né? Mas a lei do retorno não falha, né? Veio aí na mesma moeda e tá pagando preço agora, né? esse número precisa de contexto para doer ainda mais. 40 mil por mês é mais do que a maioria dos diretores de grandes empresas do Brasil recebe. É uma renda que a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros nunca vai ver na vida. E o detalhe que faz essa história ser ainda mais pesada, o trabalho dela era simples. Ela aparecia no palco, interagia com os convidados, servia bebidas e fazia algumas Porra, imagina 40 mil reais pra você ficar fazendo merda na TV. Nossa, moço, tava bom demais, hein? piadas. Tudo dentro de um script, um personagem criado especificamente para ela pelo apresentador Danilo Gentili. O mesmo homem que negociou o salário, que manteve ela no elenco, que construiu o espaço onde ela existia na televisão brasileira. Quase 10 anos assim, de segunda a sexta, horário nobre no SBT, um dos maiores programas de comédia do país. E então, em 2024, ela decidiu queimar tudo. Não de uma vez, mas devagar, em etapas. Como se cada decisão errada abrisse espaço para a próxima ser ainda pior. O que você vai ver nesse vídeo não é só a queda de uma assistente de palco, é a anatomia de um erro que começa dentro da cabeça e que provavelmente foi implantado por colegas militantes de Juliana. Em março de 2024, Agora, se não me engano, por último, parece que ela tava. Agora eu vi ali a cena. Eu me recordei que parece que ela tá agora com um podcast, algo assim. É. É basicamente recomeçando tudo de novo, né? Porque, cara, uma empresa séria não vai querer contratar uma pessoa igual ela, né? Depois de tudo o que aconteceu, né? A pessoa fica queimada, não tem o que fazer. Juliana Oliveira fez uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra Otávio Mesquita. A acusação era grave. Ela dizia que ele tinha cometido um crime grave contra ela durante uma gravação, na frente de todo mundo, na frente das câmeras, no palco. Só que aí ela foi além. Ela não ficou só no Otávio, ela puxou o Danilo Gentili pro meio dessa história. Ela disse que tudo aconteceu debaixo do nariz dele e que ele sabia e não fez absolutamente nada. E ainda Cara, essa fala que ela teve foi totalmente ridícula, cara. Aí, ó, sorte do Danilo Gentili, que ele tinha todas as provas, cara, guardadas ali. O cara realmente se preveniu, cara, que foi ali, ela vinha falar, o cara já mostrou as provas, já caiu tudo por água abaixo, né? Então, ele realmente estava prevenindo. Imagine agora a situação se ele não tivesse as conversas ali, alguma forma de provar que a situação não era aquela que ela estava falando, né? Cara, o público em geral ia detonar quem? Ele. E a SBT, obviamente, né? Porque só pelo fato dela ser do sexo feminino, né? Já tem ali uma certa. Já. Cara, a pessoa já fica com dó ali. Quem tá olhando já fica com dó. E o público feminino, eles são mais juntos, né? Então acaba que já vão tomar as dores, né? E ainda sendo. Ela, né, usa bastante a cor da pele dela como se isso fosse a culpa dela ter passado por isso, cara, nada a ver, velho. Que coisa ridícula, né? É bem um papo de vitimista, né? Assim, muito desceu o ridículo. nível dessa história para uma camada ainda mais apelativa, que o silêncio dele tinha a ver com o fato de que ela era uma mulher preta e pobre, o homem que criou um personagem para ela, que negociou seu salário, que manteve ela no elenco por uma década, quando qualquer assistente comum ficaria por menos de 2 anos e ganhando cerca de 3 mil por mês. Esse homem virou réu da narrativa dela. Só que Danilo Gentili não é besta, ele tinha absolutamente tudo guardado: áudios, conversas, prints, contexto, material suficiente para desmontar a acusação de omissão e desmontar a máscara de vilão que ela tentou pintar.
Eu nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. No dia que a Juliana fez essa denúncia, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E quando a Juliana veio e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos a mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Ela diz, não quero que denuncie na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele na RH do SBT. E ela me diz, não quero que denuncie no SBT. Ele expôs o Brasil É, ela mesmo, por isso que eu falei. Alguém por trás ali, depois que ela saiu do SBT, foi desligada, alguém veio ali, cara, e falou alguma coisa no ouvido. Ela não ia tomar essa frente, fazer essas acusações assim, do nada, cara, ainda mais na situação que ocorreu há anos atrás. inteiro viu e a acusação contra ele desabou antes mesmo de ganhar força em qualquer tribunal. Enquanto ela falava de silêncio e cumplicidade, ele exibia provas Sabe, cara, o vídeo dela, vocês devem ter visto, mas o vídeo dela é totalmente ridículo. O vídeo inteiro é chorando. Não chorando da forma literal, né? Assim, chorando que eu falo é vitimismo, sim, nossa, e aquela vozinha assim, tipo, mais de, nossa, você não fez nada. Tipo, cara, que lixo de pessoa que é isso, cara? Que lixo de pessoa. Entendeu? Pra mim isso daí é um lixo humano, cara, esse tipo de gente. Entendeu? Porque foi ajudado e tudo mais e tentou lascar com o cara ainda, cara. Isso daí é ridículo. de que o silêncio era dela e que as peças É de uma falta de honestidade gigantesca. não se encaixavam do jeito que ela apresentou. Certamente a Juliana não estava preparada para essa cartada do Danilo Gentili. E esse foi um dos primeiros erros, porque a pessoa que você decide atacar pode estar mais preparada do que você imagina. Na internet, uma narrativa pode ganhar força, mas no mundo real, com provas, prints e áudios, desmonta qualquer narrativa mal contada. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só pra que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. O que a gente ouve no final? É isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Olha, cara, vê se não dá raiva de ouvir isso daí. Cara, é ridículo, é totalmente ridículo, velho. A pessoa usar a cor da pele e, tipo, pra se vitimizar. Porra, cara. Sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. A promotoria de São Paulo arquivou a denúncia contra Otávio Mesquita. Cara, imagine a raiva de você dar oportunidade pra uma pessoa, vai, ganha ali um salário absurdo, pra não fazer bosta nenhuma, praticamente. Entendeu? E, cara, ainda no final, a pessoa tem que usar, ficar ali te difamando, cara, por uma coisa que nem foi você que fez. É, nossa, é uma falta de caráter gigantesca. O processo nem sequer avançou. Aí veio o cível. Otávio processou Juliana por 50 mil reais de danos morais. E ela, não satisfeita, processou de volta, pedindo 150 mil. Cada processo de um lado, com valores diferentes e com versões diferentes. E em 2025, o juiz negou os dois pedidos. E um detalhe na sentença chama atenção. O juiz reconheceu com todas as letras que Otávio não agarrou Juliana. Que o contato aconteceu, mas entendeu que dentro daquele contexto de humor não existiu abuso. E não teve nenhum tipo de violência e que a intenção era cômica. Mas também, ao mesmo tempo, reconheceu que Juliana tinha um direito legítimo de denunciar e que não agiu de má fé. Aparentemente, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Só que isso não é verdade. Os dois perderam e muito. Principalmente a Juliana. O Otávio perdeu porque teve sua imagem manchada por uma acusação gravíssima, teve dor de cabeça com processo, advogados. E a Juliana saiu dali sem indenização, sem vitória, sem emprego e com a imagem destruída no mercado que não tolera acusações infundadas. O problema de Juliana não começou na denúncia, começou antes, muito antes, porque segundo relatos, ela já tinha começado a se incomodar com o próprio trabalho, a faltar nas gravações, a pedir pra mudar de elenco. O personagem que Danilo criou pra ela, o mesmo que pagava 40 mil por mês, tinha virado um peso pra ela. Servir pessoas num palco virou Ah, cara, 40 mil por mês, cara, é muito dinheiro pra pessoa não fazer bosta nenhuma. um problema. A estabilidade que qualquer trabalhador brasileiro sonharia em ter se tornou algo chato e pequeno demais. Nessa hora que você percebe que a denúncia contra o Otávio Mesquita foi só um tijolo a mais nessa história. A denúncia foi só o capítulo mais barulhento. Foi só o que virou manchete, o que o Brasil acompanhou, o que viralizou nas redes sociais. Mas o primeiro tijolo caiu muito antes disso, no momento em que ela decidiu que o que tinha não era suficiente, sem ter absolutamente nada construído para ocupar o lugar. E foi aí que começou a queda dela. E lembre-se de uma coisa, o mundo não precisa te derrubar quando você já começou o serviço. Primeiro veio a transferência. De fevereiro de 2024, saiu do palco do The Noite, horário nobre, de segunda a sexta, um dos maiores programas do país, para fazer reportagem no Chega Mais, programa matinal com menor audiência. Já foi uma queda, mas ainda era televisão, ainda era SBT, ainda era estrutura. Em dezembro de 2024, o Chega Mais foi tirado do ar. E em fevereiro de 2025, o contrato com o SBT não foi renovado. 11 anos encerrados. E o que sobrou para ela? Um podcast quinzenal patrocinado por uma rede de farmácia. Aparições avulsas como convidada e programa de emissão. Pô, mas tudo isso consequência do quê? Das próprias atitudes, entendeu? A pessoa já tava demonstrando que tava querendo mais, faltando, chegando atrasado e etc, etc. Já tava dando a entender o quê? Que não tá querendo mais. A empresa só fez o básico, deu o que ela queria.
menores. Sobrou também um canal no YouTube com números bem modestos do que qualquer coisa que ela tinha antes. Enquanto antes ela tinha infraestrutura, estava no ar 5 vezes por semana para um país inteiro, hoje ela é conteúdo esporádico que divide atenção com desconto de remédio. E isso não é nenhuma catástrofe que aconteceu com ela do nada, mas sim consequências dos atos dela. Quem queima o campo onde planta não pode reclamar da colheita vazia. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, ela terá uma dificuldade enorme para voltar para televisão aberta. E isso já era esperado, porque o meio televisivo tem memória. Ninguém quer contratar alguém que virou sinônimo de confusão, independente de quem estava certo ou errado. O mercado não julga, ele calcula risco. Exatamente. Se ela voltar, vai ser pra qual rede que vocês acham que mais se identifica com o padrão de gente, assim, vitimista igual ela? A Globo, pô. Então, se for alguma rede for contratar ela, vai ser essa. Alguma rede de televisão, né? Porque outras séries não vão querer uma pessoa dessa daí, né, cara? Que te processa por acusações fúteis, né? Cara, E ela virou risco. Eu acho que quem ajudou a estragar a Juliana, foram as irmãs Abravanel. Porque começaram a convidar ela pra Jequiti, roda-roda, pra participar de evento, etc. E ela começou a se achar muito importante. Ainda mais que também ela abriu ação trabalhista contra o SBT, alegando irregularidade no contrato, uma ação que atinge diretamente nomes mais pesados da emissora. Mais uma batalha, mais uma confusão, mais um motivo pro mercado olhar pra ela e decidir que não vale a pena dor de cabeça. Se até um comerciante de bairro pensa 2 vezes antes de contratar alguém, será que ela vendo tudo isso que aconteceu e vê que o plano dela deu totalmente errado, será que ela não se arrepende, cara, de tudo isso que ela fez? Porque não é possível a pessoa ter se autodestruído, literalmente, e não se arrepender, cara. Achar ainda que tá na razão. imagina uma emissora com alcance internacional. No fim das contas, essa história nos ensina o que acontece quando alguém não consegue enxergar o que tem e só entende o tamanho quando já perdeu tudo. Ela tinha o que poucos na vida têm a chance de ter: um salário bom, fama, um emprego tranquilo e pessoas boas no seu ambiente de trabalho, e jogou tudo fora. E olha que, na minha opinião, ela nem tinha talento, mas estava lá. Ela só precisava fazer o básico que estava combinado, mas acabou atacando a própria Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que qualquer outra pessoa que oferecesse 40 mil faria um serviço muito melhor. Muito melhor, velho. pessoa que a colocou ali. Danilo Gentili fez tudo por ela, criou um personagem, negociou salário que jamais conseguiria em qualquer outro lugar, segurou ela no elenco por quase uma década, e quando ela decidiu virar o jogo, foi exatamente ele o primeiro nome que ela jogou na fogueira. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. A ingratidão tem um custo, e o custo dela foi a carreira inteira. Porque no mundo real, as pessoas lembram de quem ajudou, e lembram mais ainda de quem a traiu depois. Danilo não precisou se vingar, ele só abriu a gaveta e mostrou que tinha. O resto, a própria Juliana fez. E é isso que essa história deixa de lição, a ingratidão. Você pode discordar de quem te sustenta, pode ter raiva, pode até querer ir embora, mas existe uma diferença enorme entre sair pela porta e atear fogo na casa antes de sair. Ela escolheu fogo e ficou sem a casa, sem emprego e sem um nome limpo. O básico que ela precisava fazer era simples: aparecer, cumprir o combinado, ser grata por uma oportunidade que a maioria nunca vai ter e seguir a vida dela em paz. Mas não, ela escolheu o pior. Ah, eu duvido se não se arrepende, não. Nossa, cara, não tem como. Não tem como. Agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que foi tudo merecido ou foi muito pesado o que aconteceu com ela? Rapaziada, esse é o final aí da nossa Juliana aí, né? Esse foi o final de uma pessoa que foi ingrata. Essa é a palavra mais sábia a se dizer: ingratidão. Cara, não adianta, né, velho? Tentar lascar com quem te ajudou. Uma hora a conta vem. E a conta dela chegou mais rápido do que o normal, né, cara? Então, fazer o que agora? Engole o choro e aceita as consequências. Galera, se inscreve no canal. Forte abraço, fui!